Fala pessoal, tudo bem? Bom, quero aproveitar aí essa vibe boa desse momento do Cruzeiro para fazer um vídeo para vocês falando sobre as perspectivas do Cruzeiro para 2023 com a SAF. Muita gente perguntando, né? Agora que a gente consolidou essa nosso acesso, graças a Deus saímos desse inferno, vou falar um pouco o que que eu acho que vai acontecer, né? E quais são os caminhos que o Ronaldo pode tomar para a gente em 2023. Bom, é sabido por todos que o nosso acesso não foi por investimento, nosso acesso foi por organização. Esse ano, nós temos um investimento no futebol menor do que o do ano passado, entretanto, com uma eficiência absurda, né, contratações muito mais certeiras, desde o técnico do Pesolano até os jogadores. Você vê essa contratação, por exemplo, do Bruno Rodrigues, como foi pontual, ela veio para suprir uma demanda que a gente tinha com a lesão do Jajá, mas ela foi muito certeira, um cara hoje que assumiu a posição titular, também do Gasolina. Então, assim, o profissionalismo dessa gestão é infinitamente maior do que o da gestão anterior, da gestão dos últimos anos com o Sérgio. O Cruzeiro definitivamente ele não subiu porque tinha uma gestão desastrosa, tanto da parte financeira quanto da parte técnica. A parte financeira criando um caos fora de campo, salários atrasados de jogadores, de administrativo, quanto contratações horrorosas de técnicos, troca de técnico o tempo todo, de diretores e de jogadores, né? Baciada de jogadores, jogadores sem. é, Parece que foram contratações sem muita pesquisa, né? Você vê os jogadores que o Cruzeiro está contratando esse ano, são jogadores que ninguém conhecia, a maioria deles agora, principalmente essas contratações pontuais aí para o segundo semestre. Jogadores que foram procurados, né? Isso é um trabalho bem feito na parte de futebol, de gestão de futebol. Procurar jogadores fora do mainstream para conseguir contratar de uma maneira mais econômica. Não adianta você ficar com a ilusão de que você vai disputar o orçamento que a gente tem nesse momento, disputar jogadores com os outros times aí do futebol brasileiro, que estão com orçamento muito maior. Mas, enfim, isso são águas passadas, já foram. Agora, o que que vai acontecer? Bom, primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: nós vamos ter um salto de orçamento. O Cruzeiro vai voltar para o patamar pré-pandemia de orçamento. E nós temos uma vantagem que, com as dívidas equacionadas, esse orçamento ele não vai ser sugado para consumir dívidas. Nós temos aí uma obrigação de destinar 20% do orçamento para o condomínio de credores e o restante pode ser investido no futebol. Mas também nada impede que o Ronaldo invista dinheiro a mais no Cruzeiro. E temos um diferencial que é o seguinte: a capacidade do Ronaldo de atrair patrocínios mais lucrativos. Então, vamos supor que o Cruzeiro, teoricamente, o Cruzeiro faturava, em média, 300 milhões antes da pandemia, antes da queda, aliás, e da pandemia. Eu acredito que a gente começa a trabalhar o ano que vem com uma expectativa de receita de muito mais que 300 milhões, 350, que seja. Por quê? Nós temos um sócio já muito alavancado, nós torcida está junto com o time. O Cruzeiro está tendo receitas com arquibancada muito altas na Série A. Eu acredito que isso vai se potencializar. A saudade que nós estamos aí de grandes jogos. Então, nós vamos lotar o Mineirão. Então, sócio, Mineirão, patrocínio. É inegável que o Ronaldo tem a capacidade de trazer patrocinadores e isso aumenta a demanda, aumenta o nosso preço. Então, com certeza, nós vamos ter patrocínios mais vantajosos. E nós temos as despesas organizadas. Esse é uma grande vantagem. O Cruzeiro ele não larga, quando a gente começou a fazer aquele trabalho com o conselho gestor, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque o Cruzeiro tinha uma folha de pagamento altíssima. Você reduzir uma folha de pagamento é muito complicado. Os jogadores têm contratos, e tinham contratos todos lesivos ao Cruzeiro feitos pela diretoria anterior. Então, você tinha jogadores como Fábio, e vários outros com salários altíssimos que você não conseguia equacionar. Hoje nós temos uma base de tanto de despesas operacionais, administrativas, comercial tal, quanto de futebol muito baixa. Então o Cruzeiro pode investir.
Então, o que que acontece? O Cruzeiro já sai de um orçamento mais alto. Vamos supor, né, se a gente tem 300 milhões de orçamento para o ano que vem, e a gente gasta 60 milhões para administrativo, sobra 240 milhões para o futebol. 240, tudo bem. Tem mais 60 milhões que vão ser destinados ao pagamento de dívida. Então sobra 180 para o futebol. 180 para o futebol dá 15 milhões. 15 milhões. É sabido que a maioria dos jogadores, boa parte dos salários, elas são pagas como direito de imagem, para não ter encargos financeiros. Então você tem, sei lá, você vai ter mais ou menos 10 milhões líquidos para contratar. Isso é significativo. Hoje a folha de pagamento do Cruzeiro gira em torno de 3, 4 milhões. Então, o Cruzeiro sem investimento adicional com o Ronaldo, só trabalhando com o orçamento disponível, com as receitas que vai obter para o ano que vem, o Cruzeiro tem condições já de montar um time 2, 3 vezes mais caro do que o time desse ano, né? Aí cabe à equipe do Ronaldo a ter essa perspicácia para contratar jogadores pontuais, sem muita margem para erro, né? Porque cada jogador errado que você contrata um jogador que ganha 200, 300 mil por mês, errado, com os encargos, você compromete 5, 6 milhões do orçamento do ano. É muita coisa. Então tem que tomar muito cuidado com essas contratações. Mas aí entra o ponto de indefinição, que é onde eu não sei o que vai acontecer, que é o famoso apetite a risco do sócio, do acionista, que é o Ronaldo. Existem algumas maneiras de gerir o futebol em termos de apetite a risco. Você tem uma mais ousada, uma média e uma mais conservadora. O que é a ousada? A ousada é você o seguinte, é você realmente meter o louco, montar um time muito forte e depois correr atrás de monetizar esse time forte. Então, por exemplo, o Atlético fez isso. O Atlético, nos últimos 2 anos, ele meteu o louco, contratou um time muito acima da sua expectativa de orçamento e buscou monetizar isso de alguma forma. O problema é que o Atlético não conseguiu monetizar isso. Como que você consegue monetizar quando você investe muito alto? Primeiro, que é a fonte principal, venda de jogadores. Você tem que formar jogadores e vender esses jogadores. Por exemplo, o Flamengo faz isso muito bem. O Flamengo ele vende os jogadores, principalmente jogadores novos, crias da base, por um valor muito alto que sustenta essa folha de pagamento altíssima com grandes estrelas, né? A segunda fonte são as premiações de campeonato. Se você mete o louco e contrata grandes jogadores, investe muito, você tende a ter uma melhor qualificação nos campeonatos e ganhar maiores prêmios, sobretudo hoje em dia na Copa do Brasil, que ela é milionária, paga um prêmio muito alto, né? E depois, grandes patrocínios, inclusive patrocínios individuais com grandes jogadores, né? Quem não se lembra do Júlio Batista e tal, chegando num carro forte no Mineirão. Então, essa estratégia ela depende muito de uma eficiência da área comercial do clube e de marketing, de monetizar esse investimento. Se você traz um jogador muito forte, muito conhecido, vamos supor, o Cruzeiro vai lá e contrata, sei lá, vamos lá, o Cruzeiro traz o Marcelo, que foi do Real Madrid, lateral esquerdo. Bom, se esse cara vier, tem que ter muito marketing em cima. Eu tô viajando, tá? Não acho que ele venha, não. Mas eu tô falando, o Cruzeiro tem que fazer um trabalho muito profissional para monetizar. O Cruzeiro não pode fazer, por exemplo, o que fez em 2014. Tinha um time bicampeão, ó, tinha um time campeão brasileiro, com sobras, voando, com mídia espontânea, todo mundo vendo o Cruzeiro. Aí foi bicampeão em 2014 e ficou, parece que 2014, boa parte do ano, sem patrocínio. Por quê? Por uma total ineficiência da área comercial. E isso não vai acontecer com o time do Ronaldo. Pelo menos eu aposto minhas fichas que o Cruzeiro tem uma área comercial fortíssima. Então, o Cruzeiro já é mais. Ele tem uma base mais estruturada para poder realmente investir pesado e fazer dinheiro em cima disso. Porque tem um profissionalismo maior. Então, esse é o primeiro jeito de gerir futebol. O segundo jeito é você ser um pouco mais conservador e você ter um time com mais promessas
com potencial, e apostar um pouquinho uma dose de sorte. Você não arrisca tanto, você equilibra receitas e despesas ali, é o que eu falei agora há pouco, investe basicamente o que está previsto de arrecadar nesse primeiro ano e arrisca um pouco na sorte de algum jogador estourar e esse jogador fazer a diferença para o seu time. Eu acredito que quem fez isso esse ano com bastante competência foi o Fluminense. O Fluminense ele tem um time razoável, mas foi um time que algumas e aí despontaram vários jogadores jovens estourando e aí até você monta uma base muito boa para montar um orçamento de venda de jogadores para o futuro, porque você começa a valorizar criar várias joias da base. E você tem a maneira de fazer que é a mais conservadora, né? Que é um feijão com arroz. Você monta um time para não cair, mas também gerando superávit financeiro, sem dúvida nenhuma que não vai ter prejuízo. É um time baratinho, um time que vai custar, sei lá, 5, 6 milhões por ano, por mês. Mesmo que o time não ganhe premiações, não consiga vender jogadores, vai gerar superávit, vai gerar receita para o acionista vai ser remunerado em cima do investimento inicial e ele vai é lucro, como se fosse um negócio. Então, assim, eu espero muito que o Ronaldo não esteja vendo o Cruzeiro como essa terceira opção. E nós vamos descobrir isso agora, exatamente agora, em 2023, onde o Ronaldo quer se posicionar. O fato é que as três possibilidades, os três cenários, são passíveis de gerar receita. O primeiro, ele é mais arriscado, porque se o time não for bem, foi eliminado precocemente de uma Copa do Brasil, não criar jogadores, não ter jogadores para serem vendidos, comercializados, e não e o time começar a ir mal, a torcida abandonar o time, porque acontece, né, quando isso, gente, não se iludam, nós estamos num ano atípico. Todo time de futebol, na hora que a torcida começa a ver que o time está caindo pelas tabelas, ele cai o número de sócios, cai a receita com a arrecadação, isso é um fato. Uns caem mais, outros menos. Lógico, a torcida do Cruzeiro está super engajada, ela está dando uma prova que ela é diferenciada, mas não há dúvidas que se o Cruzeiro virar um saco de pancadas na Série A do ano que vem, a torcida vai baixar o nível de engajamento. Fato, isso é um fato. Os torcedores vão começar a cornetar, vão começar a pedir jogadores, vai acabar a lua de mel. Então, por isso é que eu tenho uma expectativa muito grande que o Ronaldo não vá para esse modelo de ter um time muito baratinho. Abra a carteira de fato, arrisque mais e põe o seu comercial para trabalhar, para gerar receita em cima das contratações. Como eu disse, principalmente capitalizar a questão do marketing dos jogadores, criar, alavancar o sócio, alavancar a receita com o estádio, premiações e começar a gerar uma mescla com jogadores da base que valorize os jogadores da base e permita que os jogadores sejam vendidos. Quem não se lembra, em 2003, o Cruzeiro vendeu o próprio Felipe Melo, o Augusto Recife, o Wendel. O Cruzeiro, com um time muito mesclado, mas com alguns 3, 4 jogadores geniais, como Aristizábal, Alex, né, obviamente, dois laterais excelentes, Maurinho e, e o Leandro, fez uma mescla com jogadores da base que o Cruzeiro conseguiu vender todo mundo e fazer dinheiro. Mesma coisa em 2013, o Cruzeiro vendeu o Lucas Silva, que hoje é reserva do Grêmio. Hoje, o Cruzeiro vendeu o Lucas Silva, se eu não me engano, por 10 milhões de euros. Né? Por quê? Quando você tem um time encaixado, você valoriza todas as peças. Então, isso está muito atrelado ao apetite a risco. É montar um time bom, contratar 4, 5 jogadores excepcionais, mesclar com a base desse ano, que você vai conseguir realmente valorizar muito o seu elenco, manter a torcida engajada, atrair patrocínios, que o Ronaldo por si só também já atrai. Esse é um grande diferencial do nosso investidor em relação às outras SAFs. Nós temos o Ronaldo, as outras SAFs não têm o Ronaldo, faz muita diferença. E tentar capitalizar, monetizar essa agressividade. Eu espero que o Cruzeiro entre nessa linha.
Vamos ver se o Ronaldo vai se posicionar nessa linha, numa linha mais conservadora ou numa linha média, numa mescla entre os dois. Mas essas são as possibilidades, essa é a minha opinião. Obviamente, minha opinião não é unânime. Algumas pessoas comentem aí, podem curtir, por favor, compartilhem aí com os colegas. Vamos gerar um debate saudável, né, cima disso, mas é fato que agora nós vamos sentir aí se o Ronaldo ele está querendo vir só para ganhar um dinheirinho com o Cruzeiro ou se ele quer ser protagonista de fato. Eu acredito que que ele quer ser protagonista e ele tem uma equipe que dê condições dele ser protagonista. Ele tem condições de montar um time de 400, 500 milhões de reais, que é um time muito bom, espetacular, e monetizar isso com muita eficiência comercial, no marketing, na comercialização de jogadores, na, na integração de base profissional, enfim, estou sendo repetitivo aqui. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.